Tirar só uma dúvida com o conselheiro César, que não diz respeito às falhas elencadas, mas como é breves, eu sei que tem um problema com relação à questão dos encargos patronais. Eu tenho umas contas de breves que são dependentes também dessa negociação de débitos previdenciários, por isso que eu queria saber, Vossa Excelência ficou de chamar inclusive o prefeito para ver essa situação. Esse de breves existe um levantamento de dívidas acumuladas com o Instituto aí de Então, em 10 milhões, que Vossa Excelência fez o levantamento, acho, só em 2021, né? Mais um levantamento do tribunal ainda que está em fase de instrução. A minha está em 8, a minha que estava em 8. Aponta, conselheiro Daniel, salvo o melhor juízo, um déficit do Instituto de mais de 250 milhões. Né? Mais de 250 milhões ao longo aí de vários anos. Nós tivemos até um alerta ao prefeito de que é necessário que se faça possivelmente uma composição de dívida com o Instituto, com base, inclusive, em legislação que tem que ser aprovada pela Câmara Municipal. Ele só fez uma referência que 250 milhões em 240 meses, que seria o prazo máximo, daria mais de 1 milhão por mês, o que seria, nas palavras deles, inviável ao município. Mas nós alertamos que é necessário que se faça algo, inclusive eu não trouxe ainda as contas a julgamento, aguardando uma manifestação do município quanto a essa negociação. É uma bomba relógio nesses municípios. Nós vimos agora pela imprensa um município de porte médio, acho que Castanhal, salvo o melhor juízo, em que estava havendo uma movimentação de servidores por conta de que o Instituto não teria, foi o que eu li na imprensa, estou falando pelo que li na imprensa, o Instituto não teria recursos para honrar o pagamento das aposentadorias. E o município teria que fazê-lo, e o município também estava alegando dificuldade de honrar este pagamento. Então, o que nós precisamos fazer, e o tribunal vem dando atenção a isso, todos os conselheiros vêm dando atenção a isso, é tentar evitar que se chegue nessa situação, dos institutos não terem recursos para pagar sequer a folha dos aposentados. Nesse caso de breves, uma informação inicial de que hoje o Instituto teria recursos em conta de 40 milhões de reais. Mas é um município grande, e isso pode ser suficiente para ir sanando as folhas por hora, mas é necessário que se faça possivelmente uma negociação e o município encontre uma forma de ir sanando esta falha, né? Até porque alguns falam em extinguir e repassar para o INSS, mas o INSS, para fazer isso, vai exigir o repasse desses valores desse déficit, né? Então, na verdade, é algo muito preocupante. E, conselheiro, o gasto de pessoal de breves, salvo melhor juízo, no último ano de gestão foi de 80%. Mas isso se justifica pela parte patronal dos aposentados, que ele tem que suprir, ele tem que aumentar a alíquota do patronal, ele tira do recurso dele, porque hoje a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal já inclui a parte previdenciária. Antigamente eram as recolhidas, agora são exatamente as que são recolhidas ou não. Então, não tem, o cálculo tem que ser feito como era feito antes, né, da interpretação que nós demos e que alguns tribunais deram de 2017 para cá. A continuar assim, né, eles vão ter a conta reprovada. Se não faz a negociação, vai continuar tendo que retirar do tesouro para pagar os aposentados, e isso conta para efeito de cálculo. Ao passo que, se ele repassar os aposentados todos para o Instituto de Previdência, através de um acordo, ele retira, creio eu, que isso sai do cálculo da folha de pagamento dele. Nós fizemos a recomendação de que ele fizesse urgentemente um estudo, inclusive de ordem legal, para verificar que tipo de negociação de parcelamento pode ser feito, tanto para atender a legislação, tanto para recompor o Instituto, mas também que não inviabilize o município. É uma questão que vai acumulando e uma hora essa bomba explode no colo de quem estiver de plantão, né? É uma realidade, e eu fico feliz, conselheiro Sérgio, de que o tribunal, e Vossa Excelência tem tido um papel importante nisso, vem reiteradamente chamando a atenção disso e já fazendo intervenções nessa direção. É preciso dar um ponto de freio de solução para isso. O que me preocupa só, né, é que a reprovação das contas não resolve, né? Essa é a maior preocupação que eu tenho, porque
O que é que adianta a gente reprovar a conta do gestor, do presidente do Instituto? Não resolve o problema da falta de recolhimento, talvez até agrave, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar soluções em relação aos gestores para que a gente tente resolver de forma real o problema que esses municípios enfrentam e, de alguma maneira, tentar fazer com que eles não deixem mais de fazer os recolhimentos. Eu acho que um erro que tem sido cometido por Breves é que, se você tivesse recolhendo o atual, pelo menos, você estaria diminuindo esse estoque de dívida que está sendo gerado. Então, como não há recolhimento para trás, eu também não recolho o presente. E aí, cada vez mais, você vai chegar em números como esse, que eu preciso até esclarecer melhor com o nosso grupo de URPPS. Acho que uma das soluções seria uma intervenção nossa, no sentido de que o atual seja recolhido integralmente para começar. No caso deste aí que Vossa Excelência fez referência, se ele tivesse recolhido todo do exercício, talvez nem tivesse entrado no radar do órgão técnico. Ia verificar que não houve irregularidade, talvez ele nem estivesse, né, chamando tanta atenção. Então, eu acho que um passo é, o atual tem que ser recolhido integralmente, não tem justificativa para que isso não aconteça, e tratar esse passivo que precisa ser tratado, né? Eu acho que, conselheiro Sérgio, exatamente é o que eu estava pensando. O que eu vejo é que de 5 em 5 anos há um refinanciamento da Previdência, porque não tem, por exemplo, Vossa Excelência falou aí de 240 meses e que residuaria 1 milhão. Isso, a princípio, mas pode haver, daqui a 3 anos, quando se vê a inviabilidade do município, quem sabe se a Câmara não pode fazer um refinanciamento de mais de 240 meses. Eu lembro... Aí vai diminuindo o saldo em termos de refinanciamento, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. E aí nós, como indutores dessas políticas públicas, poderíamos fazer junto com o Instituto, além desse compromisso de se fazer a análise de uma maneira diferenciada, através de um TAG, onde ele se comprometesse a recolher o exercício e fizesse o financiamento daquilo que é devido. Porque o futuro... como o conselheiro Sérgio falou, a preocupação não é em reprovar as contas, a preocupação é como ficarão esses servidores, os filhos desses servidores, as pessoas que por um infortúnio venham a falecer no exercício da profissão de servidor público e não ter a condição de ter uma pensão, uma aposentadoria. Isso é o pior dos mundos, que eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade. Talvez, conselheiro Daniel, até eu já vi numa legislação, uma vez que foi aprovada do regime geral, estabelecendo até um percentual que o município poderia comprometer para fazer frente a essas despesas para trás. Então, naturalmente que o município desse 1 milhão e pouco por mês inviabiliza o município, mas talvez um percentual. Qual é o percentual? 3%, 4%, 5%, 10%, 1%, não sei. Aí teria que ser baseado no estudo. Mas o fato, eu acho que o caminho mais apropriado do senhor presidente é esse. Nós ficarmos mais vigilantes para que o atual seja recolhido regularmente e se faça uma negociação, um parcelamento para garantir, como Vossa Excelência disse, o pagamento das aposentadorias desses que contribuíram por 30 anos, às vezes ou mais, com o Instituto.